Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo. Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre dois pontos. Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente! Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisolution. Fala galera, tá começando aqui mais um Pod Vapo e hoje nós estamos aqui com ele, com o Leandro Valila, do canal Filmes e Games. Seja muito bem-vindo, Leandro. Beleza, obrigado, Vini. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o prazer é todo meu. Vamos começar nosso bate-papo aqui falando conta um pouquinho de você, Leandro, como começou essa caminhada com filmes, com games, quando saiu a ideia do canal. Filmes e games, é uma ideia... meu canal, somos 3 pessoas, né? Eu, Leandro Valina, o Mal Franco, que é um amigo meu desde os 8 anos de idade, estou com 45, então você imagina que a gente já tem uma caminhada por aí. E o Marcelo Pradella, que é um especialista, tá com a gente também esses 10 anos aí, também, nesse patamar de idade aí, de tudo 45 anos, ele é especialista em cinema, se formou e tudo mais. Então a gente começou há 11 anos atrás com o canal Filmes e Games. Por que a gente começou? Na verdade, eu e meu amigo antigo, meu amigo que é de longa data, a gente escrevia num site de cultura pop. Ele não existe mais, um site chama Nos Geeks. É um site que na época a gente era até remunerado por isso. Eu escrevia colunas de textos de games antigos, né? E ele escrevia colunas de filmes antigos de terror. Se você para pensar, bem no começo mesmo da parte da internet. Foi no começo, na época era... Vou falando aqui, mas se puder, Omelete e Judão, assim, que eram os canais, tinha vários que nem existiam na época, né? Na verdade não era um canal, era site. Então eu escrevia tudo em texto e estava começando a ter ainda coisa de podcast. E daí a gente começou a gravar, a gente gravou com esse pessoal desse site, só que a gente gravou sobre o filme Harry Potter. Uhum. Só Qual foi o que lançou na época? Você lembra? Não, a gente lançou, foi o último, eu maratonei todos, então a gente acabou a franquia e daí a gente gravou, né, o cara do site Nos Geeks, um amigo até hoje, ele era fanzaço, né, ele falou, vamos gravar sobre a franquia Harry Potter, já saiu o último filme, assistam os 8, né, que é 7, o último é parte 2, né? Assistam tudo e vamos gravar, né? Tô com 45 anos, então eu não fui daquela época de que lendo livro, não peguei essa geração. Eu assisti um pouquinho mais velho ou mais chato, você entende, né? E daí eu e minha amiga, a gente começou a gravar com ele e com a esposa dele sobre Harry Potter. Só que a gente não, assim, não que a gente não gostasse do filme, só que a gente viu tantos defeitos, a gente achou um filme tão... Agora a gente vai... Alguns dislikes vai ser por causa disso. A gente achou assim tão chata a franquia que a gente meteu o pau. Tá? E ele já tinha uma audiência grande e tudo mais. No próprio site tinha banners. Né? Porque Harry Potter foi um fenômeno mundial. Foi um fenômeno. Entra a molecada, hein? Entra a molecada. Ó, polêmica, entra a molecada. Mas e o podcast ele ficou tão assim agressivo contra a franquia, que ele falou, não vou colocar o podcast não, senão eu vou perder a galera aqui. E daí ele cortou o podcast. E daí eu e o Mal ficamos o pé da vida, falamos, nós vamos ter o nosso podcast pra gente poder falar o que a gente quer. Foi buscar a voz, né? Buscamos voz. Então a gente criamos um site na época, né, chamado Filmes e Games. Hoje o site não existe mais, porque ele deu um boom de audiência, mas chegou uma hora que começa a cair, né? O pessoal que fazia vlog, começou a despencar e ir tudo para YouTube. Só que na época a gente já lançou o site e colocou já vídeo, abrimos um canal no YouTube. Na época não tinha apenas Filmes e Games, né? Já tinha outros canais com o canal Filmes e Games. Então a gente colocou canal Filmes e Games, né? E há 11 anos atrás colocou um primeiro vídeo. O primeiro vídeo nosso foi fazendo um gameplay do
de um jogo Dead Island, lembra aquele jogo lembro. que teve aquele trailer sensacional, dramático, tudo, caramba, que trailer! Pensando que havia um jogo incrível, de repente vem um Acabou jogo... sendo a mesma coisa que o Dead Island 2 agora também. Exatamente. E daí a gente começou a gravar, só que a gente começou a gravar os podcasts. E ali, assim, podcast, não era dessa forma, a gente gravava via áudio, Skype na época e tudo mais, né? Só que a gente manteve como nós três do canal, a gente tem nossos empregos normais, né? Então a gente não criou uma expectativa. Falou, vamos fazer, não vai ser por dinheiro nem nada, vamos fazer porque a gente gosta, né? E a gente conseguia na época até entrar a fazer cadastro nas assessorias de imprensas, o Warner, Sony até hoje, a gente é chamado para cabine, né? E daí esses dias o meu sócio foi na cabine do Adão Negro. Sim. E ele falou, pô, Leandro, daquela galera que há 11 anos atrás, que começou um monte de podcast, influenciado por Jovem Nerd, pelo próprio Rapadura Cast, que são os que influenciam a gente, os caras falaram, pô, daquela galera que a gente encontrava nas cabines, hoje não tem mais ninguém. O pessoal entra, vê que é difícil, não dá dinheiro, não é aquela coisa, né? E vai desistindo. 1 ou 2 anos o pessoal vai desistindo. Aí vai separando o joio do trigo, né? Exatamente, né? Você vai ficando os mais fortes, né? E assim, hoje a gente tem um nicho, um público diferente. O pessoal fala assim, por que FGCast? Você perguntou, por que o FGCast antes de a gente começar aqui, né? Filmes e games, né? As siglas iniciais. Só que o pessoal fala, mas pô, não sei o que cast, isso aí não é original, né? Esse nome coloca a sigla e o cast. Mas há 11 anos atrás mas era. Quando você chega primeiro, né? Quando você chega primeiro, você é original, né? Hoje todo mundo, podcast, não sei o quê, mas 11 anos atrás era original, né? Então, mas a gente tem um público legal, tem uma galera de membros lá no grupo, então a gente tem um pessoal que segue a gente, né? E cada vez mais vai caindo. O YouTube é a nossa principal plataforma, a gente joga também no Spotify, né? E a gente faz a cada 15 dias esse programa. Como você estava comentando aqui pra mim agora do Dead Island, né? Me diz quando começou esse sentimento lá do pequeno Leandrinho, quando gostava de games, por onde ele começou, cara, que jogo que ele gostava de jogar quando era então, criança? Eu sempre fui fanático, tanto que o legal é isso. Eu comecei escrevendo sobre games antigos, porque eu jogo hoje atualmente, PlayStation e tudo mais, mas acho que a galera hoje que tá batendo os 40 e pouco é mais retrô do que nos jogos atuais, até porque a gente tem que ter um tempo para ficar fazendo... Que seja uma divisão até mais clara, eu acho que é do modo single player pro online, né? Online, Eu não tenho problema com online, na verdade o problema que eu tenho com os jogos da geração atual é que você fica lá, as campanhas são enormes, né? Então pra você jogar alguma coisa antiga... Muito tempo. Eu comecei, na verdade, o meu primeiro videogame que nem foi eu que ganhei, foi minha irmã que ganhou, foi um Atari, quando eu tinha 7 anos. Quando chegou no Brasil o Atari, aquela caixa Polivox, meados de 86, 87. Mas desde aquela que tinha jogos que tinham campanhas grandes, né? Tinha essa parte, por exemplo, que eu comecei no Super Nintendo, né? Tá. Então, pra aquela época o Super Mario era gigantesco. Não, era gigantesco, mas o Atari, que ele veio uma geração antes, você pegava lá um jogo, e até hoje eu vou dizer pra você que eu ainda jogo muito. Eu tenho uma estante, eu tenho um quadro no meu canal que ele chama Estantes Anos 80. Que é uma estante que eu tenho os videogames antigos. Porque acho que pra você jogar, você tem que deixar tudo meio que ligado. Se você for guardar os videogames e falar, quando eu chegar, vou ligar, pegar o cabo, a fonte, você não vai jogar. Então eu já deixo tudo ali ligado. O que eu mais costumo jogar é justamente um Atari, um Nintendinho 8 bits, porque são jogatinas rápidas. Você vai trabalhar, você fala, daqui a 20 minutos eu sair. Deixa eu ligar e jogar uma partida de, sei lá, um Enduro, que você vai jogar um River Raid, um Pac-Man, alguma coisa assim. Gosto dos jogos atuais também. Então, um jogo de Nintendinho ou Master System, você, numa sentada, digamos assim, você termina. Você pega um sábado à noite, você pega um Mario Bros 3, que eu gosto muito, né, que saiu no Nintendinho. Com 2 horas você termina ele. Um Spider-Man do Play 4, Play 5, com 2 horas você sai das cutscenes iniciais. Verdade. Entendeu? Mas então... eu vou te falar que o pessoal reclama ainda, né? Não. O pessoal que é muito curto, né? Que é muito curto, mas não se preocupa que as empresas vão mandando DLC, você pagando em dólares ali, para você deixar infinito a campanha, né? Então, mas assim, comecei com Atari, tá? Depois daí a Atari, a minha irmã ganhou a Atari, ela não jogava, eu obviamente comecei a pegar, né? Aquela coisa. Naquela cabeça do pessoal dos anos 80, videogame era coisa de menino, né? Então minha irmã, legal, bacana, jogou um pouquinho e deixou pra mim. Na época, isso que é legal, na época, isso nos 80, eu morava lá perto de Osasco e eu já alugava, já existia locadora que alugava jogos de Atari. Né? Aquela época era o boom da Blockbuster, né? É. Então,
alugava desde filmes até... Exatamente, mas era O antes. pessoal hoje não imagina o que é isso. Era antes mesmo. Eu pegava as fitinhas mesmo de Atari, alugava, o pessoal no colégio Porque era muito trocava. caro, né? Era caro. Na verdade, uma fita de videogame, você só, naquela época, você ganhava em 2 ocasiões. Era ou Natal ou no aniversário. Né? E se você escolher errado, o meu sócio Maurício, a gente brinca até hoje, que tinha um jogo que era esconde-esconde. No Natal, ele falou, vou escolher... Não tinha gameplay, não tinha YouTube. Nada. A gente não tinha nem revista naquela época do videogame. Pouco A se revista só falava saiu de depois. videogame, né? E daí ele escolheu um jogo na Mesbla que era esconde-esconde do Atari. É horrível. O pessoal fala que o ET é ruim, aquele é horrível. Então você perde um presente de Natal, a gente jogou 2 horas no dia seguinte do Natal ali, e ele falou, putz, cara, agora o próximo só daqui a 6 meses. Entendeu? Mas saindo do Atari eu entrei depois. E fica bom no jogo, né? Porque zera tantas vezes que... Então, mas aí que é. O problema que as gerações um pouco mais recentes, PlayStation pra cá, trouxe é exatamente isso. Eu saí do Atari, onde eu tinha lá minhas 6, 7 fitas e trocava com o pessoal. Entrei no Nintendo, né? Que na verdade eu peguei na época era o Turbo Game, né? Que eram os videogames clones aqui no Brasil. Tinha uma galera que pegava o Master System, que não tinha clone, mas o Turbo Game tinha Turbo, Phantom System, né? Antes da geração do Super Nintendo e Mega Drive. A mesma coisa, as fitas eram caras também. Só que o pessoal tinha, cada um tinha pouco, 5, 6 fitas. Então o pessoal jogava aquilo no final de semana até acabar. Ou a gente pegava a graninha da merenda da escola e alugava na locadora e pegava na sexta e devolvia na segunda-feira. Mas você ficava com o jogo direto. Saí do Nintendinho, fui pro Mega Drive. Joguei muito Mega Drive, peguei Super Nintendo na época também. E daí a gente já entrou na geração mídia CD. Qual que é o jogo que você jogava mais no Mega Drive? Ah, cara, eu gosto muito de um jogo chamado Green Dog, que é um jogo onde é um surfista. O pessoal fala que é horrível o jogo, mas eu adoro, cara. O cara é um surfista, fica andando o cenário tudo de praia. Você entende? Eu gosto do Sonic, gosto do Street of Rage, mas eu tenho esse jogo que eu tenho uma... O Sonic era a verdadeira febre naquela época. O Sonic virou uma febre, cara, mas tinha muito jogo bom, cara. E o Mega Drive tinha aquela pegada de ele ser um videogame um pouco mais underground, mais pros caras... O pessoal fala que o Super Nintendo era pra as criancinhas bobocas e o Mega Drive era o jogo dos moleques revoltados. Né? Que tinha uns jogos tipo Shakan, a própria Mortal Kombat, que tinha sangue no Mega Drive e não tinha sangue no Super Nintendo. Aquela guerra de videogame besta. Eu existe adorava, até hoje, né? Existe até hoje. Eu adorava pra caramba os dois, sendo que eu tive os dois. Mas o vantagem dessa geração Mega Drive é que você jogava muito. Chegou o PlayStation 1, que estourou no Brasil, você começava a comprar 5 CDs por R$10. Aí foi a festa, né? Você chegou a pegar essa geração. Peguei. Quantos CDs você comprou que você não chegou nem a jogar muito, porque você pegou 10 CDs e você não testava? E muitas vezes dessa época, acho que principalmente na época do PlayStation 2 ali, que foi o grande boom, né? A gente comprava R$5, 10 CDs e boa parte dos CDs não funcionava. Não funcionava. Pô, eu lembro meio-dia já não funcionava. Então e você não ligava porque era muito barato, então você ia lá e voltava e pegava outro. Não, exatamente, você não ligava e tinha alguns que ia ficar revoltado. Eu lembro que Devil May Cry que eu peguei, que era 4 CDs, que tinha que ficar trocando o CD. Obviamente que ia dar errado aquele de você tirar e trocar o CD. Então você chegava, começava a ficar bom o jogo, chegava uma fase hiper legal, daí travava, você tinha que abrir a gavetinha, colocar um outro CD e não funcionava. E você falava, putz. Principalmente teve bastante dificuldade disso com o Winning Eleven. Trocava o Winning Eleven pelo outro. Assim, lançava o 7, aí daqui a um mês lançava o 8. Lançava o 8, aí tinha aquelas versões... Que é o Bomba Pet hoje, né? Que os caras botavam vários jogadores, cara. Mas eu sempre fui muito aficionado em videogame, gostei Nintendinho, pra mim, os principais eram Nintendinho 8 bits, Mega Drive gosto bastante e o Atari. A geração PlayStation eu peguei ela toda, com 1, 2, 3, tô no Play 4 ainda. Mas é o que eu falei, por falta de tempo hoje, loucura do trabalho, dia a dia, filho, tudo mais, não sei o quê. Então de vez em quando eu chego em casa e falo assim, cara, eu tenho 1 hora. Cronometrado, né? Com 1 hora você ou assiste umas cutscenes do Play, né, ou do Xbox, que seja, ou você quase termina um jogo da geração antiga. Você entendeu? Então assim, tem alguns jogos que... O BioShock, quando o BioShock foi do Play 3, se não me engano, que ele saiu primeiro. O primeiro PlayStation 3. No Play 3. Pô, foi um jogo que eu falei, cara, sensacional. Um jogo que a temática dele é uma coisa que ele puxa você. É uma imersão que você não tem um grau menor nos videogames antigos, né? Então, a vantagem desses consoles novos é que a imersão é incrível. Mas a gente sente muito isso, né? Quando lança um videogame, o outro já é passado. A gente jogava PlayStation 1 achando que o gráfico era maravilhoso. Aqueles quadradão maravilhoso, né, cara? Eu não posso falar parecia tudo Minecraft, né? Exatamente. Eu não posso falar quadradão porque eu gostava do Atari. O Atari, o primeiro RPG, é um jogo que era um quadradinho, que era de Adventure. Era um bonequinho, era um quadradinho, né? Mas assim, eu joguei muito Bomberman também. Bomberman era fantástico. Então. Mas é que tá, com o Bomberman é um jogo que você junta a galera, você joga lá meia hora, pontuação sempre. Jogos mais antigos, vai muito isso de pontuação, né? Então assim, o fator replay é muito grande, tá? Então você pode jogar várias vezes, né? E é o que eu falei, jogatinas rápidas e o fato é que você não enjoa, né? Não é você não enjoa. Não é que enjoa, exatamente.
O problema dos jogos novos, são bons. Só que o fator replay, assim, não é muito grande. Por isso que eles ficam lançando DLCs pra você dar um pouquinho... Dá um pouquinho de sobrevida. De sobrevida. Você vai gastar 300 pau num jogo novo, né? Um AAA. Você vai jogar ele, de repente você pega um final de semana, na sexta-feira, joga sexta, noite, sábado, dia todo, domingo, você acaba. Segunda-feira fala, putz, cara, queimei os 300 pau agora. E você não vai jogar outra vez aquilo. Tem a parte dos troféus, que puxa. Eu não sou de ficar platinando. Eu não sou de... Tem uma galera que gosta. Tem a galera que, ó, se você pular naquele cantinho ali, você vai pegar aquele troféu. Eu falei, meu, chapa lá, cara. Então, já aproveitando então, Leandro, aproveitando que você puxou esse gancho, né, para os dias de hoje, queria que você fizesse essa intersecção de falando um pouco como era gravar naquela época, o começo do canal, e comparando com esse início de hoje, com os dias de hoje, né? Porque... Você pegou diversas formas de se fazer o próprio YouTube, isso, né? Isso, exatamente. E também a gente tem essa diferença que hoje na internet 1 ano, 2 anos é muito tempo. Imagina 11, né? Exatamente. É o que o pessoal fala, 11 anos, caramba, mas nunca ouvi falar de vocês. Eu falei, cara, a internet é tão grande, cara. Se você escrever cast no Google, claro que os primeiros vão ser os flows da vida, essas coisas. Ou quem trabalha o AdWords também, né? Exatamente, né? Mas o que vai aparecer de podcast que você não conhece, e muitas vezes eu faço isso no YouTube. Eu gosto muito de assistir canais antigos, que falam sobre games antigos. Então eu dou umas buscadas e você encontra um canal de 5, 6 anos que o cara tem assim umas ideias incríveis. Você fala, como que eu nunca vi esse cara e como esse cara não tá bombando, né? Assim, YouTube é democrático, eu acho sensacional, é bom. Mas de enquanto você fala, cara, esse cara era pra estar estourando e por que não estourou? A gente quando começou há 11 anos atrás, que eu falei, a gente estava aprendendo, então a gente não tinha toda essa informação que hoje o pessoal tem, né? Na verdade a gente começou com o site, era aquela coisa, uma das agências na época que falou pra gente, vocês estão bem no PageRank. Eu falei, cara, o que é PageRank, Da onde surgiu isso, né? Não tem ideia. A gente queria gravar e a gente colocava as tags principais lá e jogava. Mas assim, não era nem celular naquela época, a gente gravava com filmadoras mesmo, com as filmadorzinhas, né? A gente fazia. O Mal que editava os podcasts, passavam editando, e a ideia na época da gente... Era dias para editar um vídeo, né? Era dias para editar, só que o podcast ele começou só com áudio. Então a gente gravava só em áudio, a gente fazia a ligação via Skype sem câmera, era áudio, aquelas várias faixas de podcast, né? E o meu sócio ele apanhava uma semana toda para ficar cortando os respiros dos caras, para ficar juntando, não sei o quê. Pra ficar fluido, né? E a gente lançava um programa apenas em áudio MP3. Daí chegou, isso o pessoal não fazia os podcasts em câmera hoje, né? E chegou uma hora que a gente começou a não ter tempo, daí a gente falou o seguinte, vamos começar a gravar com câmera e mandar no YouTube sem editar. E daí o pessoal que era das antigas, hoje tem um podcast que a gente gostava muito, que chama Papo de Gordo. Um abraço pro Dudu Salles, que participou com a gente ali também. Mas o pessoal que era daquela época, não do Dudu Salles, mas o pessoal que era daquela época antiga, dos podcasts antigos, eles falaram assim, o podcast tem que ter feed, não pode ter imagem, se você joga no YouTube, não é podcast, não sei o quê. O pessoal metia o pau na gente dizendo que não era podcast. E na verdade a gente estava sendo pioneiros em fazer esse formato que hoje são 3 pessoas falando numa mesa, gravando do jeito que a gente está fazendo aqui. Só que na época a gente não tinha tempo para editar nada, a gente falou, vamos gravar com a câmera ligada, o que sair, saiu. E virou aquela conversa que o pessoal pergunta, o que é podcast? Aí todo mundo responde, a conversa de bar, não sei o quê. E acabou saindo isso. E a gente começou a ganhar público, hoje a gente está com... Não é muita coisa, mas tá com 170 mil inscritos no canal. É muita coisa, sim. Tem uns vídeos nossos que viralizou muito, então a gente tem o pessoal vem, vim pelo podcast e tal, não sei o quê, né? A gente precisa ter uma ideia, como nós estamos atrasados. A gente nunca foi de seguir um pouco, a gente não teve tempo de seguir essas regrinhas para você bombar. Então a gente está começando hoje a montar o nosso canal, os nossos cortes. Né? Hoje já tem gente com canal de cortes há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então a gente está vendo, olha, tem que fazer o cortes. A gente está um pouco atrasado. Mas é que eu falo, a gente fez sem pretensão de bombar, a gente fez... Sempre foi pelo prazer, né? Pelo prazer. Então, isso que é legal. Então, porque eu vejo muita gente que vai gravando e tem aquela coisa, eu tenho que postar. E você vê algumas vezes que o cara tá gravando sem... Eu falo, o cara não tá com vontade de gravar hoje. O cara não tá legal para gravar hoje. Então, quando a gente vai gravar, a gente tá todo mundo legal, a gente grava o FGCast, é um programa que a gente grava cada 15 dias sobre um filme. A gente escolhe um filme, a boa parte dessas vezes é filme antigo, então você vai ver Lagoons, os filmes antigos mesmo. Só que a gente... Filme que você lembra daquela época, você vai assistir hoje, cara, tem alguns que você fala, que lixo. Não o Goonies, o Goonies ele passa. Eu vi recentemente agora até que na época foi revolucionário. Eu não sei se você vai lembrar, eu quero Ben-Hur.
Ben-Hur, sim. Foi um filme revolucionário Então, naquela mas época. esse Hoje você vai ver hoje. Ganhou Oscar pra caralho. Hoje a gente vê, tem as falhas, mas se a gente parar e pensar que era pra estrutura daquela época, Então, era muito à frente do tempo. Mas aí que tá, você tem que se colocar naquela época. Você pegar um filme, um Ben-Hur mesmo, ele é lento. Você vai pegar a molecada hoje que tá indo ver Marvel, quer ver porrada, não sei o quê, e não, tem uma história. Toda hora um momento de ápice, toda hora musiquinha emocionante. Exatamente. Então o Ben-Hur não passa. As próprias animações. Você pegar a animação da Disney, um Bambi, essas coisas antigas, a Branca de Neve, você bota uma criança de 8, 9 anos pra ver, mas não consegue, cara. A criança não segura. O desenho antigo não segura a molecada. Você vai botar um Carros, alguma coisa mais recente, aí a molecada vai. Então, assim, mas a gente tem essa visão. Como nós três estamos com um patamar de 45 anos, a gente pega muitos filmes antigos assim, a gente pega dos anos 80, anos 90, né? Os clássicos, Sessão da Tarde, né? E a gente se coloca naquela época. É legal que você vê esses filmes antigos, você começa a ver o que era, como que tá hoje politicamente correto e as loucuras que saía, cara. Desde... Você aceitava tudo, né? Aceitava tudo. Desde a mulher fumar dentro, a enfermeira fumar no hospital, dentro, no avião, sabe? Até as besteiras que os caras faliam, o próprio racismo, essas coisas que você fala, meu, como que deixaram sair um filme desse jeito? Então é legal você começar a ver essas coisas, né? Mas a gente gosta muito dos filmes atuais. Os filmes atuais, a gente, tipo, os filmes de Marvel, né, da DC... Vocês acompanham muito dessa parte geek, né? A gente acompanha muito a parte geek. Tanto que o slogan do site é Canal Filmes e Games, tudo sobre a cultura pop. Tanto que eu faço quadros ali voltados a algumas coisas antigas, tipo álbum de figurinhas, as revistas de videogame, que elas estão voltando hoje também, né? Então eu era da época que eu comprava Ação Games, colecionava revista de videogame. E hoje tem várias empresas, que é uma coisa bacana no mercado game, várias empresas voltaram a fazer revistas para esse nicho, né? E estão dando certo. Então, assim, a gente vê as coisas de hoje, só que a gente sabe diferenciar. Sabe como é que vai, né? Como é que vai, exatamente. Então, mas a gente gosta muito de ver os filmes antigos, mas os filmes novos, a gente grava os FGCasts, que são os podcasts com imagem, para filme antigo. Agora, filme novo, Marvel, DC, a gente vai, chama a galera, vai no cinema, vai na minha casa, mora em casa, tem uma mesa grande também, a gente junta umas 6 pessoas e grava videoanálise. E aí é aquela briga. Aí é nego metendo o dedo na cara do outro. Aí esse filme fala da mãe, mas não fala do filme. Até porque o pessoal compara exatamente os quadrinhos com o filme e fala, isso não tem nada a ver com os quadrinhos. Essa guerra é terrível, né? Mas é uma delícia, cara. Ah, com certeza. Porque o que a gente está revivendo isso é uma coisa que, na minha época, a gente ficava conversando na rua, sentado com o pessoal. E eu que paro muito com o debate hoje que a gente vê nas ruas de futebol, é quase a mesma coisa. Exatamente, né? exatamente. Então... tão gostoso quanto também. E eu acredito que seja até um pouco mais profundo, né? Não, é bem mais profundo. E sai briga, viu, cara? O pessoal fala que é briga de política. Eu falei, meu, vai discutir Marvel DC pra você ver, cara. É guerra de videogame também, né? Xbox, PlayStation. Mas é bem gostoso. Então o canal ele foi crescendo nessa pegada. E até hoje no canal, fazendo esse recorte desses 11 anos, conta pra mim seu filme, seu jogo favorito e seu filme, seu jogo que você não veria, não jogaria novamente de forma alguma. Aí que tá, eu gosto muito do filme aquele... como que é? Selvagem da Noite, The Warriors, que é um filme antigo, nos 80, que era uma gangue de rua que saía, a gente gravou podcast também, eu acho um filme sensacional. Tem um game sensacional também, né? É um dos filmes que eu mais gosto, toda vez eu vejo. Tem vários outros filmes que eu gosto, Despedido em Las Vegas também, que Nicolas Cage, a gente zoa muito o Nicolas Cage no podcast também. Ele é xarope pra caramba, né? Era ligadaço, mas a gente gosta bastante. Ele é o rei da Sessão da Tarde, né? Ele é o rei da Sessão da Tarde e, na verdade, até alguns filmes um pouco mais pesados que tem, né? Aquele 8mm, são uns filmes bem legal. Só que a gente gosta dessa vibe malucona dele, né, cara? Ele é aquele tiozão que todo mundo quer ter, um cara de 60 anos que é doido, maluco. Da parte do Da Vinci, né? Dos Segredos da Vinci lá. Sim. Também tem aquele que faz esse filme, tem o Código da Vinci, isso. Código da Vinci, isso. Mas, e você falando de game também. Game, assim, eu não tenho nenhuma... não desgosto de nenhum jogo, mas eu tenho algumas paixões por alguns jogos que o pessoal não gosta. Se você jogou o jogo Fantasia do Mega Drive, que é do Mickey Mouse, que todo mundo mete o pau, porque saiu 2 jogos pro Mega Drive, que eram bons do Mickey. Uma chamada Castle of Illusion, que é o pessoal adora, e outra chama Fantasia, que é baseado na animação, né? Que o pessoal também não gosta da animação Fantasia, que não é uma animação, não é um desenho. É um documentário quase, com as músicas orquestradas passando, que dá um soninho delicioso, né? Então, o jogo o pessoal não gosta. Aquele cafezinho de dormir? Aquele café, exatamente. Quando você for dormir hoje, de vez em quando eu pego algumas séries, né? Você vai assistindo algumas sériezinhas assim, minha mulher fala, o que você vai assistir hoje? Eu falo, vou ver uma sériezinha pra dormir, uma sériezinha boa. Daí você pega uma sériezinha que é bem fraquinha pra dar aquele soninho gostoso com 10 minutos, né? E o canal ele foi crescendo exatamente isso. A gente não tinha quadros. A gente tem sempre o FGCast, que é o quadro
mãe, que ele sempre existiu desde o ano 1 até hoje. Mas a gente ia gravando vídeos aleatórios, colocando. E isso acabou ficando gostoso por causa disso. Tem um quadro que eu gravo lá, que muita gente, que a gente pega o pessoal no Brasil todo, muita gente fala, pô, Leandro, aí tem uns eventos mais legais, não sei o quê. Tem um quadro que chama Rolê com os Amigos, que eu comecei há 4 anos atrás. O que acontece? Aqui em São Paulo, o Facebook, o Orkut na época, né, começou a juntar as comunidades. Então você entrava na comunidade do Mega Drive, comunidade do Atari. E daí o pessoal falava, onde você mora? O cara mora em Carapicuíba, mora não sei aonde, não sei o quê. Pô, vamos juntar para fazer a galera se conhecer e jogar. Né? E a gente se juntava e ia em eventos físicos mesmo, né, para jogar. E a gente começava a fazer esses tipos de rolê. Hoje, acabou tendo até alguns eventos, obviamente não são nada comparado com as BGS, né? Mas tem o pessoal que faz os eventos, que eles, feiras voltadas de videogame, né? Teve um que eu fui agora, que é o pessoal do Canal 3. Canal 3, quando você ligava o Mega Drive no Canal 3 da televisão mesmo, né? Então foi o Canal 3 e era um monte de colecionadores, os caras apaixonados. E uma vez por ano os caras se juntam e alugam um salão imenso, né? Fizeram agora lá no Centro Cultural da Liberdade e junta lá de 1.200 pessoas e junta uma galera e faz um evento. Então, assim, umas coisas que você fala, putz... E eu falo pro pessoal que é dos outros estados. O pessoal fala, só em São Paulo tem isso. Fala, cara, pega o pessoal da sua cidade, junta a galera e começa a fazer isso. É assim que nasceu esses eventos. Então tem esse quadro que eu gravo com os amigos, que é o Rolê com os Amigos, que eu pego uma vez por semana, por mês basicamente, saio com a galera, a gente vai em algum evento, que é ou um encontro de Mega Drive, ou de Atari, ou alguma coisa assim, e vai juntando. E eu filmo tudo isso e ponho isso no canal. E faz a cobertura completa do evento. Você faz a cobertura completa do evento, você faz o networker, que é legal, que você já conhece, uma boa parte do pessoal já é youtuber, então você faz essa troca também de público e tudo mais. Então, uma boa parte do meu público do meu canal hoje veio de canais do O Colecionador, que é um amigo que coleciona jogos de Mega Drive, o Celso Affini, que tem um canal chamado Depressão dos Jogos. Então, e é tudo pessoal com a mesma pegada retrô. Né? Então é legal que em São Paulo, você pode qualquer cidade, você consegue, ainda mais com rede social, você consegue achar um público ali, cara. Então você quer juntar com o pessoal que gosta. Quem gosta mesmo, filme, né? Você vai atrás e se encontra, cara. Isso que eu falo, tem que ir atrás. Você tem internet hoje, cara, é muito fácil. Entendeu? Entendi, então conta pra mim, você tá fugindo da pergunta que eu te fiz lá. Vamos lá, vamos voltar. Além de Harry Potter, que você detestou. Harry Potter é chato pra caramba. Qual que foi que você menos gostou de jogo e de videogame? Que você fala, não joga esse jogo. Cara, de jogo de videogame, bicho, olha, é difícil, viu, bicho? Eu gosto das duas, as grandes empresas, Sony e Microsoft, eu gosto das duas, tá? As franquias novas eu gosto. Eu não sou assim... Eu gosto do Kratos, God of War, essas coisas, eu gosto, mas eu sou muito apaixonado por Infamous, uma franquia antiga. Eu gosto mais do Infamous do que God of War, do que Uncharted, tá? Agora, desgostar, cara, os jogos antigos, o pessoal fala Sonic ou Mario Bros. Cara, eu gosto dos dois, bicho. Cara, pra um cara que é apaixonado por videogame, se achar um que não goste, não teve nunca um que você... Alex Kidd é uma merda. Desculpa. Alex Kidd é um lixo, Alex Kidd Você fala, não, tem o Mario Bros, a SEGA vai lançar uma coisa que vai ser melhor que o Mario Bros. É horrível, é ruim, um gameplay ruim, dá um soquinho. O pessoal não queria copiar a Nintendo, né? Uhum. Se você fazia um jogo plataforma onde ele pulava em cima de alguém pra matar, tá copiando o Mario Bros. E daí eles fizeram um joguinho onde o cara dá um soquinho pra matar, só que tem que estar do lado do cara. É horrível, cara. Desculpa, Alex Kidd é horrível, cara. Eu não gosto. Com essa dica aqui, pessoal, do Leandro Varilla, a gente finaliza aqui nosso podcast. Obrigado, Leandro. Obrigado você por Deixa aí suas redes sociais aí pra gente poder Pessoal, seguir. Siga a gente primeiro no YouTube ali, estamos com o canal Filmes e Games, exatamente assim, canal Filmes e Games no YouTube, né? Já no Instagram tá com Filmes e Games, né? E quem quiser me seguir no Instagram também tá como Leandro Varilla. Então acompanha a gente. Se você colocar FGCast no Google, você vai cair num dos nossos podcasts ali, escuta pelo menos uns 10 minutinhos que você vai entender qual que é a vibe e você vai acompanhar a gente. E você já vai saber a dica de jogos já aí de 20, 30 anos atrás. Jogos mais antigos ainda, mas a gente fala também de jogos novos também, que a gente curte tudo isso aí, cara. Perfeito, obrigado, Leandro. Obrigado você, valeu mesmo, cara. Prazer mesmo, cara. Valeu mesmo. Valeu. Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo.
Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre 2 pontos. Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente! Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisolution.